Olá, meu nome é Ulisses Soares, tá? Professor de Arquivologia, e vamos trabalhar com você um assunto bem legal, um assunto bem interessante, tá? Vinculado à questão da informação, que seria basicamente o quê? Então, primeiro detalhe que nós temos, voltando para você aí, para mostrar os livros que eu tenho sobre arquivologia, são 3 livrinhos, tá? Que agora estamos preparando aí o 4º livro para você sobre arquivologia, tá? E aí nós falamos ainda na questão do nosso documento. O nosso documento é a sua famosa gestão documental, vinculado agora ao nosso profissional da informação. Então, o nosso profissional da informação, basicamente, são 2 grandes elementos que você tem. É você falar do arquivista e você falar do técnico, tá? Essa profissão é regulamentada por 2 situações, a lei de número 6.546 de 78 e o decreto 82.590 também de 1978. Então, eles vão fornecer a base legal para aquilo que seria o nosso profissional da informação. Ou eu sou o técnico ou eu sou o arquivista. E a grande situação que nós temos aqui, quando você analisa esse tema, é muito fácil de você guardar. Inclusive, quando nós passamos para vocês as dicas sobre o assunto, nós pegamos os elementos principais a serem descartados para você. A serem destacados para você. E os principais elementos estão aqui, ó. O arquivista, olha só que coisa legal. Esse cara é o cara responsável. Ele é responsável, a responsabilidade é dele. O técnico é o cara que vai fazer. Esse cara aqui, ó, é ele que faz as atividades, tá? Esse é o panorama que você não pode esquecer. Então, até que nós encontramos que ele vai fazer o quê? Ele recebe, ele registra, ele distribui, controla a movimentação, prepara os documentos para a microfilmagem, ele faz as tarefas que garantem a guarda e a conservação, ele fornece as informações que estão presentes naquele documento. Então perceba que esse cara aqui, ó, ele está do lado braçal da coisa, ou seja, as atividades físicas do processo pertencem a ele. Então as noções físicas estão vinculadas a ele, ao nosso chamado técnico, tá? Agora, a pessoa responsável, né? O indivíduo que vai fazer o panorama, como é que ele vai fazer com que isso funcione? Esse cara é o arquivista. O arquivista é que vai dizer para você como é que o sistema vai funcionar. Tanto é que ele fala, olha aqui, ó, ele fala em direção, ele fala em planejamento, olha só, sempre a responsabilidade é dele, na organização, na orientação para que esse cara possa trabalhar. Como é que esse cara vai trabalhar? Sob a orientação do arquivista. O arquivista diz para ele como é que ele vai trabalhar. As medidas que estão sendo feitas, as medidas que estão sendo tomadas, repara, ele acompanha. Esse cara toma as medidas necessárias. Esse aqui, ele acompanha se as medidas necessárias estão sendo feitas. Então perceba, cada um deles tem uma função uma função diferenciada. Então sempre é bom lembrar, o técnico está praticamente nas funções o quê? Nas funções braçais da coisa. Ele está na atividade do dia a dia, ele está lá no empenho, fazendo com que aquilo ali aconteça. O nosso arquivista é o cara que está o quê? Orientando, planejando, acompanhando o quê? O andamento daquilo que seria o funcionamento do nosso arquivo. É isso que faz o profissional do quê? O profissional da informação. Tá? Detalhe interessante que nós temos, olha só, quando você tratar desse arquivo, tá? Importante, o documento de arquivo não tem o quê? Não tem interesse de nada. Ele não tem interesse, ele tem uma informação, tá? Ele não tem paixões, olha só, ao mesmo tempo, ele não tem vontades, ele não tem o quê? Ele não tem ambição. Um documento de arquivo, ele não vai torcer. Imagina um documento de arquivo vindo com uma informação dizendo que tomara que dê certo. Espero que você consiga cumprir aquilo que diz nesse documento. Olha só, imagina um documento que diga, espero que ao final desse ano a empresa não vá em falência. Então, repare, é um troço maluco? Não, maluco. Então, você não tem uma paixão inerente àquela informação. A informação são sobre as atividades que você tem que desenvolver dentro das organizações. Essa que seria a ideia que você não pode esquecer. Tranquilo? E esse nosso documento de arquivo, olha só, apresenta algumas características extremamente marcantes. Por exemplo, o interrelacionamento. Ou seja, elas estão ligadas, interligadas no momento da produção. Então existe o interrelacionamento entre os documentos como um todo.
Tá? Ao mesmo tempo, nós temos uma imparcialidade, ou seja, ele não vai ter torcida, ó, ele não vai ter uma paixão, ele está relacionado diretamente àquilo que seria o processo administrativo. Por isso que o documento tem uma característica de ser imparcial. Tá? Ao mesmo tempo, nós temos o quê? A unicidade. A unicidade é um lugar único dentro da estrutura. Algumas bancas têm colocado a unicidade também como princípio e não mais apenas como sendo o quê? Uma característica do documento, uma característica do documento dentro do arquivo. Ele coloca como sendo um princípio por qual motivo? Para que você não tenha documentos em duplicidade. Você deve fazer, se fizer cópias, o menor número possível, tá? Então o documento é único na estrutura onde ele se encontra. Então sempre tem por essa característica a unicidade, tá? Ao mesmo tempo a naturalidade. A naturalidade por quê? Porque o documento surge naturalmente em função das atividades das instituições. As atividades são contínuas, ou seja, elas não param? Não, elas não vão parar. Portanto, você vai encontrar que essa naturalidade estabelece que o meu documento de arquivo, o seu crescimento é progressivo, ele é progressivo, porque ao mesmo tempo existe uma noção de sedimentar, ou seja, ele vai surgindo em camadas. Como assim, Oli? Os documentos vão surgindo um após o outro. Então o documento é sedimentar, hoje vem um, amanhã vem outro, amanhã vem outro, amanhã vem outro, que você vai encontrar lá na fase dos princípios, ele vai falar para você no princípio da cumulatividade. Eles vão se acumulando de uma forma natural, de uma forma progressiva. Por isso que o arquivo, cara, ele é vivo. Ele é orgânico, porque é um processo natural do quê? De acúmulo. Por isso que você disse ali, olha só, ele vai fazendo o quê? É uma naturalidade no processo do quê? No processo de crescimento, porque ele vem em função das atividades das instituições, tá? E ao mesmo tempo nós temos aqui, ó, o nosso documento tem uma autenticidade, ou seja, existem uma série de símbolos, uma série de marcas, uma série de sinais que garantem a origem da informação. Cara, ele garante a origem, tá? Detalhe, apesar de garantir a origem, ser falso ou verdadeiro é uma outra situação. Ser falso ou verdadeiro é uma outra situação. Ele garante que tem uma origem, quem fez foi o A. Então existe uma série de símbolos, uma série de marcas que comprovam a sua autenticidade. Realmente foi esta pessoa quem fez, essa que seria a ideia, tá? Então cuidado, não tem nada a ver com a veracidade da informação, beleza? E ao mesmo tempo, essa autenticidade está ligada a quê? Ligada à criação, garantindo que quem fez realmente é o cara quem fez o documento, ou seja, onde é que ele deve ser mantido, onde é que vai haver a custódia e como é que nós vamos fazer a sua manutenção. Então tudo isso caracteriza para nós o quê? Aquilo que seria o famoso documento de arquivo, essa que seria a ideia. Então quando você fala desse documento de arquivo, essa é a noção básica que normalmente você não pode o quê? Você não pode esquecer. Perfeito? Tranquilo? Gostou? Se inscreva aí, nos acompanhe no canal e até o próximo vídeo. Grande abraço. Tchau!